Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E você vai ver agora. Cresce o volume de carne de frango exportada no mês de setembro. Embarques de carne suína in natura registraram queda superior a 16% em setembro. Ministério da Agricultura aprovou versão definitiva do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa a partir de 2023. Atual cenário é de calmaria no mercado de reposição. Você vai conhecer as principais plantas medicinais que combatem a anemia. E Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, ela vai falar sobre a importância da mastigação dos alimentos. O agronegócio está começando. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, ela divulgou agora o levantamento que aponta um crescimento do volume de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, que foram exportados agora no mês de setembro. Ao todo, foram embarcadas 387.500 toneladas, um crescimento de 0,2% no volume, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram exportadas quase 387 mil toneladas. E com este desempenho, o setor obteve uma receita de 640 milhões de dólares. Esse número é 0,1% superior ao registrado em setembro de 2016, com 640 milhões e 24 mil dólares. E no acumulado do ano, o desempenho das vendas segue positivo, com 5,5 bilhões de dólares nos 9 primeiros meses de 2017. Um resultado 5,5% maior que os 5 bilhões e 200 milhões de dólares registrados em 2016. Em volume, a diferença no montante entre janeiro e setembro se manteve em 70 mil toneladas em relação ao ano anterior, tal qual ocorreu entre janeiro e agosto. Ao todo, foram exportadas 3 milhões e 300 mil toneladas nos 9 primeiros meses deste ano, número 2% menor em relação aos 3,3 milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e setembro do ano passado. As vendas para a África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Catar e México contribuíram para o bom desempenho mensal das vendas de carne de frango. Já para o setor de suínos, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, aponta um total exportado de 52.500 toneladas. Os embarques de carne suína in natura registraram queda de 16,6% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram embarcadas 63 mil toneladas. Em receita, a retração é de 17,7%, com 126 milhões de dólares no nono mês do ano, contra 153 milhões de dólares no ano anterior. Já no total do ano, a receita das vendas, ela acumula uma alta de 17%, com 1,1 bilhão de dólar entre janeiro e setembro deste ano, contra 965 milhões de dólares do ano passado. Em volume, os embarques totalizaram 453 mil toneladas entre janeiro e setembro, 4,2% inferior a 474 mil toneladas exportadas em 2016. O resultado menor se deve ao período comparativo. Em setembro do ano passado, foi registrado o melhor desempenho mensal da história do setor suinícola. O volume embarcado em setembro foi satisfatório este ano e superou inclusive a média dos embarques de 2016. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele aprovou agora uma versão definitiva do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, por meio da Portaria 116, que já foi publicada no Diário Oficial da União. Esse conjunto de normas traz as ações que serão desenvolvidas nos próximos 10 anos para o Brasil se tornar área livre da doença sem vacinação
a partir de 2023. A mudança incluída na versão final foi reorganizada dos blocos de estados de números 4 e 5. Antes, o bloco 4 englobava 11 estados: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Agora, os estados do bloco 4 são 8, mais o Distrito Federal, que são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Já o bloco 5, ele tinha apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, o bloco 5 passa a incorporar o Paraná, Mato Grosso do Sul e mantém o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa alteração foi para ampliar a proteção do Brasil nas fronteiras com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Essa mudança incluída na versão final foi a reorganização dos blocos de estados de número 4 e número 5. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 24 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 22 a mínima. Posse, 31 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 23 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro do atual cenário, que é de calmaria no mercado de reposição. Você vai conhecer as principais plantas medicinais que combatem a anemia. E Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai falar da importância da mastigação dos alimentos. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar hoje sobre a importância da mastigação dos alimentos. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Então tá bom. Carolina, esse processo de mastigação, ele é muito importante para o organismo, né? A gente não entende muito, mas eu acredito que esse processo de mastigação, dependendo do jeito que você mastiga e engole, vai prejudicar ou vai até aliviar o nosso corpo. É isso mesmo? É isso mesmo, Antônio. A gente tem que saber e entender que nosso estômago, ele não tem dente, né? Então, o processo realmente da mastigação, ela vai ser iniciada na boca através dos dentes. E esse alimento, quanto mais triturado, quanto mais mastigado, ele vai proporcionar uma maior distribuição de salivação e uma melhor absorção e digestão desse alimento. Então, todo o processo, ele é iniciado pela boca, onde vai soltar, liberar algumas enzimas, uma delas, a principal, é a amilase salivar, e a partir desse processo, quando vai para o estômago, ele vai ter uma maior absorção e uma maior digestão dos nutrientes. Quer dizer, então, que tem, de maneira geral, muita gente que come depressa, rápido, tal, e não mastiga direito, basicamente ele engole a comida. Isso vai fazer com que o organismo demore para processar, para digerir, para dissolver tudo isso aí, e automaticamente talvez não vai nem reabsorver ou absorver os nutrientes que tem necessário para o corpo, né? Exatamente, porque o que acontece, Antônio? Na correria nossa do dia a dia, é comum as pessoas estarem almoçando, fazer uma refeição em 2, 5 minutos, até 10 minutos no máximo. O interessante seria uma refeição, principalmente as grandes refeições, almoço e jantar, ser no intervalo de uns 20 minutos, justamente para ter essa mastigação mais tranquila, ter uma digestão e uma melhor absorção desse nutriente. E esse processo de mastigação, ela sendo bem feita, ela pode até ajudar, auxiliar na questão da redução de peso na maior saciedade, porque justamente por conta disso, porque vai ter esse intervalo de 20 minutos,
minutos, onde o organismo já vai ter entendido que aquele momento é um momento de refeição, e outro que é o que eu venho falando desde o início da entrevista, né? Essa questão da melhor absorção dos nutrientes. Quanto mais absorvido, quanto mais digerido esse alimento, maior saciedade a gente tem. E outro ponto principal que a gente tem que ficar de olho, Antônio, é realmente quando a pessoa come muito rápido, não tritura esse alimento, a digestão fica mais retardada, principalmente se for pratos feitos em alta quantidade de alimentos, que tem uma alta quantidade de proteína. Então, tem muita gente que coloca muita carne. Essa proteína da carne, ela dificulta o processo de digestão. E o outro ponto é a gordura. Então, tem muita gente que coloca fritura no prato, às vezes algumas carnes que têm um pouquinho mais de gordura. Tudo isso, junto com uma mastigação inadequada, dificulta ainda mais o processo da digestão. Geralmente, quando você está na roça, vamos falar assim, na fazenda, trabalhando, é muito comum, às vezes, você almoçar no próprio local de trabalho, onde você está ali, debaixo de uma árvore, encosta numa cerca e tal. Você acaba de comer, já junta tudo, põe ali, já levanta e já sai trabalhando. Quer dizer, eu fico imaginando, quando você faz isso um dia, 2 dias, tal, tudo bem, mas fazer isso rotineiramente, eu acho que o organismo chega a um ponto que ele não aguenta não, né? Ele não aguenta, igual eu falei, o nosso estômago não tem dentes, né? Então, a probabilidade dessas pessoas que comem muito rápido, que vai naquela agitação toda e não mastiga adequadamente, o risco de ter uma gastrite, um refluxo, ou seja, quando sobe o líquido, o ácido do estômago para a garganta, aí pode aumentar e aí vai trazendo outros prejuízos, né? Então, é importante que realmente tenha uma mastigação adequada, devagar, e que evite ingerir líquido junto à refeição. Porque nesse processo de ingerir o líquido, você também não acaba mastigando direito. É verdade. De maneira geral, quanto tempo a pessoa deve ficar depois da refeição, do almoço, janta? Ele deve ficar meio quieto. Normalmente a gente coloca de 30 minutos, 40 minutos até 1 hora, para que a refeição realmente faça todo o processo da digestão. Porque senão futuramente vai dar problema. Pode dar problema. Tá certo. Eu conversei com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista. É uma conversa interessante isso daí que a gente tem que ficar de olho. A gente não liga muito, mas tem que ficar de olho aberto. Carolina, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro do atual cenário, que é de calmaria no mercado de reposição. E você vai conhecer também as principais plantas medicinais que combatem a anemia. É um minutinho só, eu volto já. O atual cenário é de calmaria no mercado de reposição. A seca, que atinge basicamente quase todo o país, apesar da chuva, segue como fator limitante para as negociações, afastando os invernistas e recriadores das compras. Quando ocorrem negócios, a preferência segue por categorias mais zeradas para serem terminadas em sistemas intensivos, ou seja, confinamento. Também vale destacar que, mesmo diante da demanda enfraquecida, vendedores resistem a entregar os seus animais a preços menores, o que colabora ainda mais para o cenário de mercado parado. Para o curto prazo, o cenário morno deve manter até a chegada do período das águas, quando ocorre a recuperação da qualidade das pastagens, e isso estimula as negociações. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bom, doutora Mara? Tudo bem. Doutora Mara, esse tema que nós vamos conversar hoje é um tema interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está com problema e está com problema, né? Exato. A tal da anemia. Anemia. A gente olha, o cara está meio fraco, está meio leso, né? Não quer... Às vezes é mais comum do que a gente imagina, né? E muitas pessoas passam desapercebido, né? O que é anemia? A anemia é uma condição assim que a hemoglobina do sangue está em quantidades menores do que o normal. Quer dizer, está desbalanceado. Está desbalanceado. Então, com isso,
claro que todo o organismo fica comprometido, né? A pessoa sente mal-estar, fraqueza. Bambeza nas pernas. Bambeza, né? Assim, aquela indisposição, desânimo, né? E às vezes nem sabe por quê, né? E vai ver. Muitas vezes, assim, a pessoa tem uma carência, né, nutricional, às vezes não se alimenta bem, porque uma das principais, 90% das anemias que a gente diz que é a anemia ferropriva, que é por carência, principalmente de ferro, né, que vem da alimentação, principalmente, né? Antigamente os mais velhos falavam o seguinte, você tá meio fraco, come fígado, né? Come fígado. Come fígado de boi que você apruma, né? Apruma. E era verdade, né? Às vezes a pessoa está com essa carência, começa a sentir mal-estar e às vezes nem sabe. Então, o problema é, às vezes, sem querer, do nada aparece a coisa, um distúrbiozinho e tal, dá essa carência e o sujeito começa a ficar com anemia. Por exemplo, gestante é uma condição que às vezes também pode acontecer, né? É comum, né? É comum acontecer. Por isso que ela tem que fazer esse acompanhamento. Começou a sentir o mal-estar, a pessoa deve procurar um médico, né? Alguma coisa não está bem para ela fazer um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. Né? Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar das plantas que combatem ou controlam ou diminuem a anemia. É um minutinho só, nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia e nós estamos falando sobre anemia, um problema muito comum e que às vezes a pessoa não percebe, não, estou meio cansado e tal, mas vai tocando, quando vê, ele está bem baleado. E nós vamos falar agora das principais plantas que combatem a anemia e que provavelmente a maioria deve ter aí no seu fundo de quintal. É isso mesmo, doutora Mara? Então, se a pessoa faz um diagnóstico e vê que ela já está num quadro de anemia, ela tem que procurar um médico, ver o tratamento adequado, né? Mas as plantas medicinais, nós temos muitas que podem colaborar com isso. Né? Por exemplo, nós temos a artemisia e a salsa. A salsa é a salsinha, né? Essa que é usada na alimentação também. Que a gente coloca em salada, né? Exatamente. Aí, inclusive, você pode usar ela de várias formas, né? Tanto na alimentação, como também o pó dessa planta, usado numa dose mais adequada. Porque é importante falar que a dose na alimentação é uma, e a dose medicamentosa, já para ter um efeito melhor, seria outra dose, uma dose melhor, mais alta um pouco, né? Chapéu de couro e alfafa. O chapéu de couro, com certeza, tem aí na sua propriedade. Exato. E a alfafa também é uma planta também muito usada, inclusive na alimentação, porque ela complementa também muitos casos tem muitas pessoas que utilizam a alfafa normalmente na alimentação, mas existe também ela para ser manipulada, usar em forma de extrato, em forma de pó, em forma de várias preparações, com um efeito muito bom. Aí tem a cúrcuma longa e o feno grego. Cúrcuma longa, para quem não sabe, é o açafrão. Exato. Muito comum aqui no estado de Goiás e é muito utilizado na culinária goiana, né? Exatamente. E o feno grego também, que é uma semente de origem indiana, mas que é riquíssima em minerais, em vitaminas, tanto o açafrão como o feno grego, né? Então, vai ajudar a repor, né, esses minerais, esses nutrientes que às vezes estão faltando para a pessoa que já está anêmica. Agora, tem um aqui que na sua fazenda é praga. Qualquer lugar que você for tem. O tal do picão preto e a carqueja. Picão, então, é para tudo quanto é lado. Certo. Então, picão é uma planta, assim, muito boa também, até para o fígado, né? Mas tem uma ação antianêmica boa. E a carqueja também. Além dela ser digestiva, ela pode colaborar, porque ela também tem proteínas, vitaminas, minerais que vão ajudar. No caso do picão, como é que faz? Pega aquele... No caso, se a pessoa vai usar em casa, ela pode fazer a infusão, né? Pegar aquelas partes da planta que normalmente se usa e fazer o chá. Entendi. O chá do picão. Junta um punhado daquilo, joga dentro da normalmente na proporção de 5%, quer dizer, 5 gramas da planta seca para 100 ml de água. Entendi. Dessa forma. Aí tem o dente de leão e a urtiga. O dente de leão já é bem consagrada, muito usada, inclusive O dente de leão também é uma praga, né? É uma praga, nasce em qualquer lugar, né? Nos locais assim, principalmente quem trabalha com essas plantas alimentícias não convencionais, já é acostumada a utilizar o dente de leão também na alimentação. E serve também como um medicamento, utilizar em doses mais altas para estar tendo um efeito melhor. Né? Pode fazer o chá, pode usar em tintura, pode usar em extrato, pode usar em pó. Então, o profissional vai avaliar e ver a dose correta para cada um.
E aí vem os alimentos vitamínicos, né? Que tem a vitamina A, vitamina C, vitamina B12 e também o ferro, né? O ferro. Então, tudo isso aí é importante a gente utilizar, no caso, se a pessoa já tiver um quadro mais elevado, já usar numa dose maior, uma dose medicamentosa. Mas também, a gente sabe que a nossa alimentação, né, que a gente mostrou aí, é rica em todos esses elementos. É verdade. Né? Doutora Mara Rubia, legal essa conversa de hoje aí da anemia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada a todos. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Qualidade significa fazer certo quando ninguém está te olhando. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.